leitura da liturgia deste domingo, Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34. Mas antes, gostaria de fazer duas pequenas precisões, de tipo semântica e metodológica, porque o nosso texto se trata de um oráculo e um escrito profético. A primeira observação, recorrendo a um especialista em profetismo, Sicre, resumidamente podemos dizer que um oráculo é um convencimento profundo do profeta de que aquilo que ele diz é aquilo que Deus quer que ele diga. As expressões "assim diz o Senhor", "oráculo do Senhor", eram fórmulas usadas pelos embaixadores no Antigo Oriente para transmitir a mensagem do seu rei. Então, sendo Jeremias mensageiro de Deus, ele também usa essa expressão. A segunda observação, visto que todos os livros proféticos foram escritos para responder problemas da atualidade do seu tempo, é necessário, antes de entrar na análise do texto, recordar a situação histórica em que o profeta, a certa altura, escreve esse oráculo. A situação histórica. Estamos no final do século VII a.C. O Reino do Norte já não existia e o Reino do Sul conhecia a prosperidade com Josias, rei sábio. Ele reconquista boa parte do território do antigo Reino do Norte, tem boas relações internacionais, faz a reforma religiosa, é um período de esplendor. Porém, com a morte do rei Josias, o Reino do Sul inicia um processo rápido de decadência. Primeiramente, é dominado pelo Egito e em seguida pela Babilônia. Tensões internas, lutas de partidos acompanhada com injustiça e corrupção religiosa, tudo isso leva o Reino do Sul ao caos. Jeremias, profeta dessa época, tentou inutilmente evitar a destruição. Aconselhava ao rei a rendição aos babilônios. Se ele quisesse salvar pelo menos o reino, a cidade e o templo. Mas o profeta não é escutado. E então inicia-se o processo de deportação. E do ponto de vista teológico, a teologia dominante era que se as coisas deram errado, significa que você é pecador, é mau, você é o problema e deve ser castigado. Então, nesse período de colapso total, político, econômico, religioso, que Jeremias escreve seus escritos de consolação. São os capítulos 30 a 33, dentre os quais está o nosso oráculo que vamos analisar. Versículo 31. Eu farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. É Deus quem toma a iniciativa. O curioso é que a proposta da nova aliança não é somente para o Reino do Sul, para quem Jeremias está escrevendo, mas é também para o Reino do Norte, o qual já havia sido destruído há 1,5 séculos atrás. Em todo caso, a nova aliança quer recuperar as tribos do Norte, que não se sabe o que aconteceu com eles, e as tribos do Sul, em exílio naquele momento. Portanto, trata-se de uma nova aliança entre Deus e o originário povo de Israel. Versículo 32. Aqui fica claro que a nova aliança está em referimento à aliança do Sinai, cuja a novidade aqui equivale ao como, diz o texto. Não será como a aliança que fiz com seus pais quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito. É interessante que o profeta não limita a ruptura, a aliança somente àquela geração, o que é óbvio, os 30 capítulos aqui anterior testemunham isso. Mas diz, seus pais quebraram a aliança. Ou seja, o profeta faz uma leitura histórica e evidencia-se um panorama de infidelidade do povo e não de Deus. Versículo 33. A aliança que eu farei com Israel depois destes dias, ou seja, aqui é pontualizada a situação vigente, esses dias, e o que acontecerá depois destes dias.
a saber, a essa experiência de viver sem nação, sem governo, sem templo, sem livro da Torá, sem bens, rejeitados, com morte, perseguição, em crise econômica, enfim. A essa experiência é dada a proposta: colocarei a minha Torá em sua mente e a escreverei em seu coração. Isto é, a Torá, como diz Deuteronômio 4:6, que é inteligência e sabedoria. A proposta ela estará no peito de cada israelita. Cada um tentará encontrar o mestre interior. Versículo 34, e ainda continua. A transmissão da Torá será feita, digamos, pela experiência pessoal, porque diz: não será necessário dizer, conheça o Senhor, porque a partir de então, ele será reconhecido em cada pessoa que vive, digamos, a Torá encarnada, que é consciente de que, se falhar, Deus perdoa. O que implica dizer? O perdão torna impossível a ruptura dessa nova aliança. A misericórdia tem a última palavra. Então, a partir do nosso percurso, podemos dizer que Jeremias é profundamente convicto de que Deus fará uma nova aliança com seu povo, precisamente nesse período de destruição total, tal como o evento pascal de morte e de ressurreição. Parece-nos que, lendo a história de Israel, que Jeremias encontra a base dessa reflexão. Afinal, a aliança do Sinai, condicionada, havia sido quebrada por Israel, mas Deus não falhou com seu compromisso. Por isso, podia tomar a iniciativa de fazer uma nova aliança. E estando Israel, as 12 tribos, à beira do abismo, a mensagem do Senhor quer afirmar que se pode sim ser povo de Deus fora da terra. Se pode ser povo de Deus sem templo, sem governo, sem livro, sem bens. Se pode ser povo de Deus até mesmo na infidelidade. Ele, misericordioso, estará sempre com seu povo. E este, por sua vez, estará com ele em uma relação vital, em um culto existencial livre e maduro. Resulta-nos que a promessa da nova aliança, sem perder a lucidez das circunstâncias, quer ser a força e a esperança dessa gente. Como nos canta Cartola em O Mundo é um Moinho, é importante ter a lucidez do lugar de onde pisamos. Quem faz parte de uma minoria, de um grupo estereotipado socialmente, compreende muito bem a força desse oráculo. Em conclusão, podemos dizer que foi paradoxalmente na perda que Israel encontrou a sua glória e a sua libertação, que foi na experiência de morte e dor que Israel encontrou vida nova e ressurreição. Boa meditação e bom domingo!